Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que alegria poder encontrá-lo diante do televisor mais uma vez. Obrigado pela sua pontualidade, pela sua frequência. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Você está sintonizado na Rede Século XXI. Retomamos o argumento da solidariedade como categoria de fundamental importância numa sociedade dita civilizada, dita progressista, mas no bom sentido, uma sociedade onde o bem comum seja de fato a regra suprema, o fim supremo, o valor supremo entre pessoas com tantas diferenças, entre pessoas que pretendem viver em paz, em harmonia, em justiça social. Retomamos a questão da solidariedade, hoje alargando o horizonte. No programa anterior falamos de algumas manifestações de solidariedade. Hoje vamos retomar outras manifestações de solidariedade, sobretudo ali onde há atritos, há conflitos, há disputas entre categorias de pessoas dentro da mesma sociedade, dentro da mesma comunidade humana. E vamos até alargar a questão para o âmbito internacional. Parágrafo 1941 do Catecismo da Igreja Católica. Sabe as palavras da Santa Igreja sobre essa questão? Vejamos o texto. Os problemas socioeconômicos só podem ser resolvidos com a ajuda de todas as formas de solidariedade. Solidariedade dos pobres entre si, dos ricos com os pobres, dos trabalhadores entre si, dos empresários e empregados na empresa, solidariedade entre as nações e entre os povos. A solidariedade internacional é uma exigência de ordem moral. Dela depende, em parte, a paz do mundo. É curioso aqui que a Igreja não tenha excluído ninguém do dever de solidariedade. Os pobres entre si. Porque um depende do outro, porque um precisa do outro. Solidariedade entre ricos e pobres. Os ricos não são autossuficientes, precisam dos pobres. E estes precisam também dos ricos. Na mesa de negociação, a solidariedade prevalece quando ambas as partes, compreendendo que uma parte precisa da outra, abdica de parte daquilo que reivindica para o bem de todos. Patrões e empregados, idem. Se aos patrões compete remunerar, aos empregados compete trabalhar. Os empregados precisam do salário do patrão, mas o patrão precisa do trabalho dos empregados. Sentemos na mesa de negociação e vamos chegar, aplicando a solidariedade às duas partes, vamos chegar a um denominador comum. Por vezes precisará esta parte abdicar de algo e a outra parte também. O radicalismo não leva a lugar nenhum. Às vezes, como eu já disse, a solidariedade, para se chegar a um denominador comum, muito sofrimento, muita dor, muita luta. O bom senso, porém, que é uma manifestação da solidariedade, deve sempre prevalecer. Em âmbito internacional também, um país rico, credor de um país muito pobre, e esse não tem condições de pagar a dívida, ou somente com juros já pagou, mesa de negociação, solidariedade. É preciso abdicar de parte daquilo a que você tem direito para chegar à verdadeira justiça social, no caso internacional. Em grande parte, esta solidariedade internacional é a responsável pela paz do mundo. E quando se radicaliza, e quando esse bem supremo que deve reger as relações entre as nações, entre os estados, não prevalece, a paz do mundo fica ameaçada. As gritantes desigualdades sociais podem levar a humanidade à beira da ruína, da guerra, da destruição.